Existem glândulas que são denominadas de glândulas de secreção externa. São chamadas de glândulas exócrinas. Elas possuem ductos secretores e eliminam o produto da secreção na superfície de um epitélio. Por outro lado, existem glândulas que são denominadas de endócrinas. São glândulas de secreção interna, não possuem ductos secretores e o produto de secreção, os hormônios, são lançados diretamente no sangue. E também as glândulas mistas, também denominadas de anfícrinas, possuem grupamentos de secreção exócrina e grupamentos de secreção endócrina. É o caso do nosso pâncreas. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Fisiologia Humana, estudo do sistema endócrino especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula. Aproveite e se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje estamos dando início à fisiologia humana, mais especificamente estudo do sistema endócrino. Mas nessa aula de hoje faremos uma pequena introdução, passando para você informações extremamente importantes antes de começarmos a estudar efetivamente as glândulas que compõem este sistema. Vamos lá? Introdução ao sistema endócrino. O sistema endócrino compõe as glândulas de secreção interna. As glândulas de secreção externa, elas são estudadas na parte de histologia animal. Entendido ou não? Na parte de fisiologia humana, nós nos detemos ao estudo das glândulas de secreção interna. Tá? Que essas glândulas secretam, então, os hormônios que compõem o sistema hormonal. Professor Billy Paul, em que consistem os hormônios? Tá? Ora, o sistema endócrino é constituído por glândulas que lançam na corrente sanguínea, entendido ou não, diretamente no sangue, os hormônios. Os hormônios têm a finalidade de atingir células-alvos, tecidos ou órgãos-alvos. E esses hormônios, essas substâncias químicas, funcionam como sinalizadores químicos celulares, porque estimulam células, tecidos e órgãos a executarem determinadas funções para que o organismo funcione de maneira competente. Esses hormônios, esses sinalizadores, ou mesmo essas glândulas deste sistema, podem atuar de maneira conjunta ou atuar de maneira independente, através do mecanismo de feedback, estímulo-resposta, o que permite a retroalimentação de todo o sistema endócrino. E quando falamos em feedback, lembre-se disso, o feedback ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Lembrando que feedback positivo é um feedback de estímulo, feedback negativo é um feedback de inibição. Então, quando um hormônio é secretado e estimula a ação de células, tecidos ou órgãos, o feedback está sendo positivo. Quando inibe a ação de células, tecidos ou órgãos, ou mesmo outros hormônios, você está tendo aí um feedback negativo. Professor Billy Paul, não ficou muito claro para mim o mecanismo de feedback. No final da aula teremos um exemplo onde você vai entender claramente como o processo de feedback funciona. Ele é extremamente importante para garantir a estabilidade das substâncias em níveis basais, em níveis ideais. Quando você faz um exame de sangue, por exemplo, que você recebe o exame de sua glicemia, dos seus níveis de colesterol, dos níveis de não sei de quê, então sempre tem os valores normais, que são os valores basais, e os valores que estão sendo refletidos no seu exame. Beleza? Então a questão é, para que o organismo funcione adequadamente, é necessário que os hormônios, que as substâncias químicas, que tudo mais, esteja em níveis basais, para garantir o trabalho adequado de tecidos, sistemas e células. Muito bem, mas vamos lá. Existe uma relação endócrina
da hipófise com o hipotálamo. O hipotálamo é uma região específica do sistema límbico cerebral e que permite um elo de ligação com a hipófise, o que faz com que a comunicação ou a relação cerebral-hipofisária ela seja mais precisa, mais efetiva. Tá certo? Aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando para você a área do cérebro onde nós encontramos o hipotálamo e logo abaixo, ó, ampliado aqui, você vê a glândula hipófise que parece uma bundinha de bebê. E se divide genericamente em duas porções básicas, a hipófise anterior ou adenohipófise e a hipófise posterior ou neurohipófise. Essas duas regiões secretam hormônios específicos que executam determinadas funções em células, tecidos e órgãos e até controlam o funcionamento de outras glândulas. Por isso que a hipófise, né, tem o hábito de ser relacionada como glândula mestre do organismo. Beleza? Professor, mecanismo de feedback. Vamos lá. Vamos mostrar um mecanismo de feedback do hipotálamo com a hipófise para que você entenda claramente como isso acontece. O hipotálamo ele é responsável pela secreção de um hormônio chamado de GnRH, ou hormônio liberador de gonadotrofina. O hormônio GnRH, ou liberador de gonadotrofina, ele é um hormônio que faz feedback positivo de estímulo, estimulando a hipófise. A hipófise estimulada pelo GnRH, ela vai secretar então um hormônio gonadotrófico que atua nas gônadas sexuais, tanto masculinas como femininas. Entendeu? Que é o LH, que é o hormônio luteinizante, que na mulher responde pela ovulação. Mas na nossa aula aqui o que interessa é que esse LH no homem, ele é responsável por fazer um feedback negativo nos testículos, estimulando as células de Leydig, que estão associadas externamente aos túbulos seminíferos, para a síntese do hormônio sexual masculino chamado testosterona. Sendo assim, tá? Os testículos produzem a testosterona através de umas células específicas chamadas de células de Leydig, e é responsável pelo libido, responsável pelos caracteres sexuais secundários do homem. À medida que esse nível de testosterona vai se elevando na corrente sanguínea, essa própria testosterona faz feedback negativo na adenohipófise, diminuindo ou eliminando a secreção do hormônio luteinizante, que é o hormônio LH. As células de Leydig, por falta de LH, começam a perder o estímulo, diminuir a secreção de testosterona. Isso acarreta em quê? A relação de feedback entre o LH e a testosterona controla os níveis basais do hormônio masculino no organismo. Testosterona baixa, aumenta o LH. Testosterona sobe, diminui o LH. Testosterona diminui, aumenta a LH. Aumenta a LH, testosterona cai e assim sucessivamente. Os níveis basais de testosterona no organismo são mantidos por feedback, retroalimentação. Beleza? Entendido? Ficou claro? Quem são os componentes glandulares que vamos estudar a partir da próxima aula? Na sequência, hipófise, tireoide, paratireoide, pâncreas, adrenais e as gônadas sexuais, testículos e ovários. Beleza? Observação IPC é a observação importante pra cacete. O sistema endócrino e o sistema nervoso regulam e controlam todas as funções do nosso organismo. Beleza? Lembre-se disso. Foi um imenso prazer estar com você. Uma aula curtinha, apenas introdutória ao estudo de sistema endócrino,
passe na descrição do vídeo, baixe o biomap da aula, se inscreva no canal, ative as notificações. Se tiver dúvida, deixe seu comentário, terei prazer em respondê-la. E nos encontramos na próxima aula para o estudo da glândula hipófise, mais especificamente da neurohipófise. Beleza? Tchau e até lá!